Vamos dar início ao nosso 6º ciclo de debates sobre segurança da navegação, convidando a todos a participarem desse evento que já está virando uma tradição aqui no nosso centro, curso de Direito. E para iniciar os trabalhos, eu vou convidar para integrar a mesa o professor Wilson Pacheco, professor doutor chefe do Departamento de Morfologia, coordenador do NAD Saúde, para compor a mesa. Chamo também, para a composição da mesa, o nosso pós-doutorando Laerte Contini, da Universidade de Pisa, na Itália, especialista em geopolítica. Também, para compor a mesa, vou chamar o capitão de fragata Etevaldo Rodrigues, que também é nosso aluno aqui do curso de Direito, com formatura prevista para o meio do ano. Para compor a mesa também, chamo o Miguel Schmitz, que é nosso representante da Força Aérea Brasileira, do Esquadrão Fênix, e também ingresso na nossa Faculdade de Direito. Temos aqui a honra também de receber representante do Laboratório de Ensino à Distância, Alexandre Pérez Pinho, para compor a mesa. E o nosso palestrante que representa o nosso laboratório, bacharel em Direito e agora então aluno de Psicologia da UFSC, Renato Inanda. Todos podem se sentar. Eu gostaria apenas de ressaltar a amplitude e a dimensão que esses nossos colaboradores que estão presentes aqui estão ajudando a trazer para a questão do direito aquaviário e para a ciência da navegação. É imperioso que uma universidade como a nossa, que está situada numa ilha, portanto uma porção de terra rodeada de mar, tenha que apresentar um resultado e ter objetos e o próprio ensino voltado para a expansão do Brasil para o mar. Durante muito tempo, a gente vê o nosso país fazendo opções em termos de transportes pelo rodoviário, pelo aéreo, e esse foi um dos primeiros elementos que o nosso laboratório começou a pesquisar. Por que não se faz um transporte de pessoas e cargas leves, já que o Brasil é um país que tem 70% das pessoas vivendo até 200 quilômetros do mar, da costa, 40% vivendo na costa. Muitos estados têm capitais litorâneos, portos importantes. Por que não se fazer terminais de passageiros com seus automóveis, com suas motocicletas, bicicletas ou até mesmo a pé, se deslocarem numa navegação de cabotagem? Isso é um dos focos do nosso laboratório também. Mas não se pode fazer isso sem segurança da navegação. Não se pode pensar num Brasil voltado para o mar se a gente não consegue nem, vamos dizer assim, passar uma cultura de segurança da navegação. E começamos do zero, então. Começamos com essa proposta educacional, para levar para as pessoas essa possibilidade do Brasil retomar, não só pelo pré-sal, pela questão dos petroleiros, pela questão da importância estratégica e geopolítica que isso representa para o Brasil, etc., que isso já está rendendo muito tráfego aquaviário, isso está rendendo muito tráfego aquaviário mesmo, na região, principalmente do Rio de Janeiro, de Santos, etc. Então, tem muita coisa acontecendo lá em termos de aumento significativo do tráfego aquaviário e, portanto, também ocorrendo um aumento significativo de ocorrência SAR, de busca e salvamento.
Então, não é possível a gente pensar no Brasil só no aspecto da transição econômica, da questão de, será ótimo o Brasil ter esse transporte pelo lado econômico, pelo lado logístico, multimodal, etc. A urbanização de cidades voltadas realmente para serem cidades portuárias. Você imagina que situação interessante se a gente pudesse nos movimentar com embarcações do tipo ferry boat, que levam 700 pessoas, mais automóveis, motocicletas, etc., a partir do Rio Grande e chegar até Manaus. Com 8 dessas embarcações indo e com 8 voltando, 16 embarcações dessas, imagina a possibilidade de evitar muitos acidentes que ocorrem com famílias, etc., em férias, rodoviárias, etc., em questões de estrada. Então, isso tudo pode parecer um sonho para nós agora, mas com certeza esse futuro está próximo e logo será uma realidade. Então, para isso, a gente precisa pensar no poder naval, e está aqui, portanto, representando a Marinha, o nosso querido capitão de fragata. Nós temos que pensar também em sentido de buscar colaboração para esses eventos de busca e salvamento. Então, a Força Aérea faz isso com muita eficiência e em alguns esquadrões que existem, um deles é o Esquadrão Fênix, tem o Esquadrão Pantera, e o Fênix é sediado aqui em Florianópolis. Então, temos aqui um representante da FAB. E, contextualizando isso, temos aqui a capacitação, essa dualidade civil e militar, que é alvo do nosso debate de hoje sobre o Decreto 6703 de 2008. O que é realmente essa dualidade civil e militar? Isso já é norma jurídica? Sim, já é norma jurídica. Mas que tipo de norma jurídica é essa? É bem diferente da que a gente está acostumado como acadêmico ou professor de direito, com certeza. E isso que o nosso laboratório vai falar. Então nós temos aqui convidados como o professor Wilson Pacheco, que foi capitão do Exército, tenente do Exército, médico, né? Médico, tenente do Exército, também da Polícia Militar, médico da Polícia Militar também. Então, ele está aqui também para colaborar, trazer essa experiência, esse debate. O que é essa dualidade de civil e militar? A gente já sabe que tem a ver com duas coisas: desenvolvimento de ciência e tecnologia e capacitação de recursos humanos. Mas como é que isso pode ser colocado na prática mesmo? Daí, então, trouxemos aqui um representante do Laboratório de Ensino à Distância para nos agraciar com a sua presença e com o debate de como pode ser feito tecnicamente uma capacitação, já que a gente vai perceber que a legislação está dizendo que realmente precisa ter esse aumento de atividades que atualmente são exclusivamente na área militar. Isso tem que ter uma mudança. Para essa mudança precisamos trazer instrumentos, né? Instrumentos para poder efetivar essa mudança. Então, um deles é o ensino à distância. E, para não deixar de fora aqui a parte geopolítica, né, trouxemos um representante para debater dessa área de geopolítica, para contextualizar tudo isso num cenário de poder, né, de poder naval, poder marítimo, como fica o Brasil nessa situação. Então, é assim que transcorrerá esse evento, né, dessa maneira, trazendo esses tópicos, né? E para isso, então, os nossos palestrantes trouxeram material para projeção, na tela, etc. Então eu peço então licença para todos, né, nesse momento, para poder dissolver essa mesa e todos sentarmos ali adiante e depois, logicamente, depois da última palestra, nós reconvocaremos essa mesa para os debates. Boa noite a todos. Eu sou, na realidade, professor, já me promoveu, né? Eu sou capitão de corveta ainda, sirvo lá na Capitania dos Portos de Santa Catarina. Exerço a função lá de chefe do departamento de apoio, né? Um departamento que ele é responsável pelo aprestamento dos meios da capitania, né? Das embarcações, das viaturas, da parte física da capitania. Então, nós exercemos basicamente uma atividade de logística ali na capitania, uma atividade que, sem a qual o Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário, né, não possui os meios, não dispõe dos meios
para fazer, né, para realizar, vamos dizer assim, as ações de inspeção naval, que é a atividade fim de uma capitania dos portos. A Marinha, né, o Exército e a Aeronáutica, todo mundo sabe, são forças armadas, né, basicamente voltadas para a segurança nacional. Né? Mas a Marinha exerce uma atividade que nós chamamos de atividade subsidiária, regulamentada por uma lei complementar, que é a Lei 97 de 99. Então é em cima dessa lei complementar que as capitanias dos portos, as delegacias e as agências da Marinha exercem as suas atividades, né? Que são basicamente a segurança do tráfego aquaviário, né? Salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica provocada por embarcações. Então essas três atividades, né, resumidamente, são as atividades inerentes a uma capitania dos portos. Decorrente dessas atividades, dessas três atividades básicas, tem uma outra série de atividades que a gente exerce ali. Né? E o nosso período de maior trabalho, lá, um período que vai de dezembro até março, mais ou menos, em que nós intensificamos as ações de inspeção naval, visando justamente isso. Né? Diminuir de forma considerável os acidentes e as ocorrências de SAR no mar. E para falar um pouquinho sobre SAR, né? Um pouquinho sobre vistorias e um pouco também sobre inquéritos administrativos de fatos da navegação, a convite do professor Eduardo Leve, que eu estou aqui. Agradeço também como professor esse convite aqui em nome do comandante da capitania, capitão de mar de guerra Cláudio da Costa Lisboa, né? Que gostaria de estar aqui presente. Estaria aqui certamente se não estivesse em Rio Grande lá participando de atividades lá no comando do 5º Distrito Naval. Uma parte do efetivo foi com ele, inclusive o Edson. Nós temos a nossa capitania é uma capitania que tem uma área de jurisdição bastante grande, né? Se estendendo pelo oeste do estado. Então, essas atividades de inspeção naval que nós realizamos lá, consequentemente, de forma aleatória, a gente também faz nesses municípios da área de jurisdição onde existe navegação. Então, um efetivo da capitania está sempre em atividade nesses municípios. Então, nós vamos iniciar um pouquinho falando sobre o SAR. Né? Coloquei um slide aí para dar início à nossa apresentação, né? Falando que o mar é uma via natural, onde se realiza a maior parte do comércio internacional, e as potências da antiguidade, dominando o mar, controlavam a economia das regiões por ele banhadas. Então, como eu disse inicialmente, né, vamos falar um pouquinho sobre SAR, que é o Serviço de Busca e Salvamento na Marinha do Brasil. Né, essa sigla SAR é uma sigla que vem do inglês, né, Search, Arrive, Rescue, né, que foi implantada aqui, é bem utilizada aqui por nós também. Mas, na realidade, é o nosso Serviço de Busca e Salvamento. Um pouquinho sobre vistorias, que contribui de forma eficaz para que nós consigamos diminuir, né, reduzir esses eventos SAR, esses eventos de busca e salvamento. E sobre os inquéritos administrativos e de fato da navegação, que é uma atividade que é exercida por nós lá também. Todo fato da navegação, ele exige por lei a abertura de um inquérito, e esse inquérito ele é conduzido lá na Capitania dos Portos. Então, a Lei 7.273 de 2003, ela regulamenta a busca e salvamento de vida humana nas vias navegáveis brasileiras com o propósito de salvaguarda da vida humana no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. Né? Então, esse serviço ele é regulamentado por essa lei, 7.273 de 2003, uma lei bem conhecida pelo professor Lebre, que o APASEG, né, busca aí um convênio, né, de forma bastante efetiva aí com a Marinha, né, para a gente trabalhar nesse sentido. A expressão busca e salvamento, né, significa todo ato ou atividade efetuada para prestar auxílio à vida humana nas vias navegáveis. E a palavra socorro ela tem o mesmo significado. Né? Então, na Marinha do Brasil, nós temos o Salvamar. Né? Nós chamamos de Salvamar Brasil. Ele é sediado no Rio de Janeiro, no Comando de Operações Navais, que é uma organização da Marinha, que é responsável pela condução do salvamar. Né? Tem a missão de prover o salvamento de pessoas em perigo no mar
no interior da área marítima de responsabilidade brasileira. Depois nós vamos ver mais adiante, né, qual é a área marítima de responsabilidade brasileira em que o Salvamar atua. E esse Salvamar Brasil, né, ele é subdividido em áreas também de acordo com a sua área de jurisdição, por distritos navais. Né? Atualmente nós temos 9 distritos navais no Brasil. Através do Comando de Operações Navais, né, exerce a supervisão do serviço de busca e salvamento em todo o Brasil. E é responsável pela elaboração e disseminação das normas necessárias ao seu correto funcionamento. Essas normas, cabe dizer o seguinte, existe uma organização marítima internacional, que é a IMO, com sede em Londres, né, onde atualmente tem 163 países signatários, o Brasil é um deles. Ela é responsável pela disseminação das leis internacionais. E os países signatários elaboram as suas leis e as suas regulamentações, as suas normas marítimas, decorrentes das normas da IMO. Né? E o Comando de Operação Naval, como não poderia deixar de ser, elabora as normas, né, em cima das normas do SAR, do Salvamar Brasil, né, em cima dessas normas que são elaboradas pela Organização Marítima Internacional. Olha, abrange a nossa costa, né, esse serviço de Salvamar Brasil, esse serviço de SAR, ele abrange toda a costa brasileira. Né? Ele vai desde o paralelo 10 oeste, a gente vai ver assim, a seguir mais ou menos ali essa área, onde é que ela inicia e onde é que ela termina. E tendo em vista a sua grande dimensão, né, as suas grandes dimensões, essa região SAR foi dividida em 5 sub-regiões marítimas, existindo para cada um centro de coordenação SAR. Aqui no sul, né, envolvendo o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Salvamar Sul, com sede no Comando do Distrito Naval em Rio Grande. Então essa aí, ó, essa parte em azul mais claro, é a nossa área SAR. É uma área bastante extensa, com 4.500.000 metros quadrados de área. É uma área gigantesca, do qual o Brasil tem uma responsabilidade sobre de busca e salvamento nessa região. Então qualquer embarcação que esteja navegando nessa área, né, que estiver com um problema, seja qual for, né, os problemas são de o tripulante está passando mal, quebrou o pé, teve um acidente de trabalho, tem que ser feita uma evacuação médica por aeronave, precisa de um apoio, a embarcação teve um problema ali mecânico, né, não consegue navegar, etc. Né, ele é acionado o Salvamar Brasil, que vai acionar o Salvamar mais próximo da região onde essa embarcação se encontra, né, e nós vamos tentar fazer o socorro. Evidentemente, utilizando as embarcações mais próximas que estiverem navegando na área, sempre com o apoio das embarcações que estiverem mais próximas, sejam elas embarcações militares, embarcações civis, a embarcação que for. Vamos lá. Então, Salvamar Sul tem um centro de coordenação em Rio Grande, né? Salvamar Sudeste, com um centro de coordenação no Rio de Janeiro, Salvamar Leste, na Bahia, no Nordeste, lá em Rio Grande do Norte, e no Norte, lá em Belém. E a responsabilidade sobre as operações SAR nas vias navegáveis interiores, lá na Amazônia e no Rio Paraguai, existem 2 centros de coordenação, que é o Noroeste, com sede em Manaus, e o Salvamar Oeste, com sede em Ladário. Então, nós aqui na Capitania, nós mantemos um contato efetivo com o Salvamar Sul. Né? Uma embarcação de pesca que está navegando aqui na costa, ao norte da ilha de Santa Catarina, está com um problema. A primeira coisa que a gente faz é reportar esse problema para o Salvamar Sudeste, que é o centro de coordenação, e o centro de coordenação ele vai fazer contato com os meios que estiverem mais próximos dessa embarcação, desse meio, para poder fazer um resgate, né, prestar um socorro da forma mais rápida e efetiva possível. Os centros de coordenação SAR são conhecidos internacionalmente por essa sigla, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center. Então, internacionalmente a gente, né, se refere aos centros de coordenação como RCC. Aí, a organização SAR da Marinha do Brasil, ela funciona da seguinte forma: a autoridade SAR, né, que é o comandante da Marinha,
E por delegação de competência, né, aí tem o chefe do serviço SAR, onde é o Salvamar Brasil, que nós falamos, que é o comandante de operação naval, de operações navais. Os centros de coordenação SAR, que são os distritos, né, responsáveis pelas sub-áreas. E os subcentros de coordenação SAR, que são as capitanias, as delegacias e as agências. Né? Nós aqui temos uma capitania que aqui no Estreito, para quem não sabe, que tem 3 organizações subordinadas, então, 3 delegacias, uma em Itajaí, uma outra delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul e uma delegacia em Laguna, né? Nas regiões onde existem portos. Aqui trouxe aqui uma foto do resgate de parte da fuselagem da aeronave, né? Do voo 447, aquela aeronave que estava indo da Air France, né? Estava indo lá para o aeroporto de Charles de Gaulle. A Marinha participou de forma efetiva, com 5 embarcações, no resgate de parte daquela aeronave, né, dos destroços da aeronave, e no resgate da maioria dos corpos também. Claro que um SAR, né, dessa monte, quando acontece, envolve uma série de meios. Né? Houve a aeronáutica também participou de forma efetiva, a Marinha, né, meios civis, navios civis também, outros centros de resgate participaram efetivamente de toda essa operação. Isso aí também é uma foto do resgate de adultos e adolescentes, né, que naufragaram, se eu não me engano, próximo do Pará. Essa é a mesma embarcação, perto da ilha do Pará. 3 adultos e um adolescente foram resgatados. Cabe dizer o seguinte: a nossa preocupação maior é com a salvaguarda da vida humana no mar. Se der para salvar a embarcação, tem que fazer um reboque da embarcação. Primeiro vai se tentar salvar, resgatar a tripulação, resgatar né, evidentemente com vida, se não for possível os corpos, e por último vai se pensar em resgatar a embarcação. Esse serviço SAR, esse serviço de busca e salvamento que a Marinha ela executa, é um serviço gratuito, né? Não se cobra por esse tipo de serviço. Então é um serviço basicamente de busca e salvamento. A pessoa está com um problema no mar, a gente vai envidar todos os esforços para se fazer esse resgate. A embarcação é outro departamento. Vai se fazer a Marinha já não trabalha fazendo resgate de embarcações, né? Não cobra fazendo esse tipo de trabalho. Então, a embarcação, se der para a gente salvar, tudo bem, a gente vai trazer, vai rebocar, nós já fizemos muito isso, também não se cobra por isso, mas é uma situação em que vai envolver um número de meios muito grande, ou então você vai deslocar meios que podem estar prontos para o aprestamento de um outro chamado SAR, de uma outra necessidade, a gente não vai fazer. Então, para se fazer o resgate da embarcação, carece de uma avaliação bastante grande para se verificar a viabilidade disso. Então, o controle do tráfego marítimo. Pela Convenção Internacional de Busca e Salvamento Marítimo, ela é de 79 da IMO, né? Eu falei da Organização Marítima Internacional. Nós chamamos de SAR 79. Ela foi ratificada pelo Brasil em 82. Né? Trata-se de uma imensa área marítima do Oceano Atlântico que ficou sob a responsabilidade SAR. Nós vimos naquele slide anterior, né, a dimensão dessa área. E para atender esse compromisso foi criado o CISTRAN. O que é o CISTRAN? O Comando de Operação Naval criou um sistema, né, de segurança do tráfego marítimo, que por meio de informações padronizadas e enviadas voluntariamente pelos navios, possibilita efetuar o acompanhamento dos mesmos em qualquer área. Isso significa o seguinte: o navio adentrou aquela área SAR, né, aquela área que nós vimos no mapa, aquela área SAR, sob responsabilidade do Brasil, ele tem por obrigação passar uma mensagem para o Comando de Operação Naval com a sua posição, com a sua latitude, com a sua longitude, né, os demais dados do navio, nome do navio, para onde é que está indo, né, algumas informações obrigatórias para possibilitar o efetivo acompanhamento do mesmo em qualquer área e o cumprimento da legislação nas águas sob jurisdição brasileira. Né. Então, isso permite que, com esse efetivo acompanhamento dos navios que adentram essa área SAR, se tiver um navio com dificuldade, uma embarcação, né, melhor dizendo, com dificuldade nas proximidades, permite que o Comando de Operação Naval faça contato e desloque um navio que estiver mais próximo para prestar um socorro. Né?
não necessariamente vai deslocar um navio da Marinha para uma área que está a 800 milhas, mar aberto, para fazer esse socorro. Então, um mercante que está navegando mais próximo pode deslocar, e ele, por obrigação, por dever de justiça, e por obrigação, tem o dever de ir lá e prestar esse socorro. Isso acontece assim, de forma silenciosa, né? Isso não é muito divulgado, mas acontece corriqueiramente. Embarcações com problema com tripulante, o tripulante está com problema, embarcação, um mercante que está desenvolvendo baixa velocidade, esse tripulante ele é transportado para uma outra embarcação que desenvolve maior velocidade, né? Então, se consegue fazer com que uma aeronave chegue até esse mercante, se faça uma evacuação desse tripulante, né? Uma evacuação aérea, e assim sucessivamente. As informações sobre o tráfego marítimo envolvem os seguintes aspectos. Nós estamos falando, né? Salvaguarda da vida humana no mar, que é o mais importante para nós, né? O cumprimento da legislação nas águas jurisdicionais brasileiras, o controle naval do tráfego marítimo, né? Que nós chamamos de CNTM, em emergências e em situações de conflito. Então, esses são os pilares do comando de operações navais, né? Trabalhar dessa forma. O Sistran recebe informações voluntárias para o SAR, quanto às informações obrigatórias destinadas ao cumprimento da legislação. Então, o navio adentrou a água sob de responsabilidade SAR do Brasil, ele tem informações que são obrigatórias. E vai mantendo essas informações, algumas informações de forma voluntária, né? E outras informações ele tem obrigação de passar para o comando de operação naval. Essas informações devem ser efetuadas de acordo com instruções contidas na norma 8. Essas normãs, o professor Lebre conhece muito bem, elas estão disponíveis no site da Diretoria de Portos e Costas, né? A Marinha, ela é dividida, além de ser dividida em distritos navais, ela também está, vamos dizer assim, a grosso modo, subdividida em diretorias especializadas. A Diretoria de Portos e Costas é a diretoria responsável pela elaboração das normas decorrentes da IMO com relação a uma série de assuntos que são tratados nas capitanias dos portos, né? Desde as vistorias, inspeções navais, inquéritos administrativos de fatos da navegação, exploração de cascos e restos de navios que foram afundados, né? Atividades de mergulho, enfim, é uma série de atividades que são regulamentadas pelas normas elaboradas pela Diretoria de Portos e Costas. Hoje, se não me engano, nós temos 27 normas, né? E o pessoal depois tiver, né, curiosidade, quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, quiser dar uma olhada lá no site da DPC, entra lá, coloca no Google, né, DPC, Diretoria de Portos e Costas. Essas normas, elas são ostensivas, né? Qualquer um de nós tem livre acesso. E a norma 8 é que regula, né, essas instruções, que fala sobre o SAR, basicamente lá no capítulo 3 dessa norma. Os navios de bandeira brasileira e os afretados por armadores brasileiros em navegação de longo curso ou de cabotagem, né, navegando em qualquer área marítima do mundo, são obrigados a enviar ao Comando do Controle do Tráfego Marítimo com CONTRAN suas posições de dados de navegação. Então, os navios estrangeiros, quando adentram aquela área SAR do Brasil, tem por dever de obrigação enviar as informações, né, de posição, latitude, etc. E os de bandeira brasileira, mesmo fora da área SAR, devem enviar essas mensagens de informação. E eu já estive várias vezes lá no Comando de Operações Navais, né, na sala de comando do Sistran. Isso funciona mesmo, você tem um controle efetivo de todas as embarcações que estão navegando ali na área jurisdicional brasileira. Para os senhores terem uma ideia, embarcação acima de 10 AB, que nós chamamos de arqueação bruta, né? Embarcações acima dessa tonelagem, elas para saírem de qualquer porto, para adentrarem em qualquer porto, elas necessitam de um despacho, né? Então eles têm o armador, o responsável pela embarcação, ele tem que ir lá na capitania, fazer um despacho dessa embarcação, dizer para onde é que vai, qual é o rumo, apresentar o cartão da tripulação, qual é a carga, o que ele vai fazer, né? Qual a velocidade que a embarcação desenvolve.
quanto tempo vai ficar lá. Então, essa embarcação tem que fazer isso. Isso facilita o controle, né, dessas embarcações ali pelo Comando de Operação Navais. Esses dados as capitanias também passam para o COM para que esse controle seja efetivamente realizado. Os navios de bandeira brasileira, eles afretados, acho que isso já foi, né? Navios mercantes de bandeira estrangeira estão convidados a se integrar voluntariamente ao Sistram, enviando também suas posições de dados de navegação com o CONTRAN. Então, os estrangeiros, eles são convidados. E eles têm interesse, né, em mandar essas mensagens de posição. E mandam, enviam sim. Por quê? Se tiverem em apuro, é mais fácil de ser localizado, é mais fácil de ser socorrido. Então, a gente não tem problema com esse tipo de coisa, né? Eles realmente mandam essa mensagem. Quando estiverem navegando no mar territorial ou em águas territoriais brasileiras, são obrigados a se integrarem ao Sistram. Tal exigência é embasada no parágrafo 3º do artigo 3, né, da Lei número 8.617 de 93. Então isso é regulamentado por lei. Se o navio deixa de enviar essas mensagens de posição, deixa de cumprir isso, quando ele chegar no porto, ele é multado. Os senhores também terem conhecimento, os navios mercantes, eles são vistoriados no porto, né, além de serem vistoriados pelos outros órgãos, né, que é a Vigilância Sanitária, Receita Federal, né, uma série de órgãos que também vistoriam o navio, eles são vistoriados por vistoriadores navais, onde vão ser verificar toda a parte de máquina, a parte de convés, se a tripulação que o navio, quando deu despacho, então pediu para entrar no Porto Brasileiro, se aquela tripulação realmente é a que está ali, né? Se os profissionais contratados são os profissionais realmente qualificados para conduzir o navio, se o navio contém toda aquela nós chamamos de palamenta de segurança, né? Que são os coletes salva-vidas, as boias salva-vidas, né? Enfim, tem toda uma série de apetrechos que o navio tem obrigação de ter a bordo para manter um mínimo de segurança para a sua tripulação. Os principais recursos SAR que nós dispomos, que a Marinha do Brasil dispõe, né? Navios e aeronaves subordinados aos comandos dos distritos navais. Ou seja, nós temos 9 distritos, né? E esses distritos, eles dispõem de navios capazes de prestar socorro, né, em caso de SAR. Diariamente, no Comando do Distrito Naval, né, que nós vimos ali, que é o Salva-Mar Sul, tem um navio de serviço. Hoje é a corveta Imperial Marinheiro, amanhã é o rebocador de alto mar Tritão, né? Semana que vem, acho que é por semana, se não me engano, cada semana tem um navio de serviço. Então esse navio ele tem que estar pronto para suspender em 8 horas. Então como é que acontece isso? Tem pessoal que fica efetivamente, diariamente de serviço no navio, são 5 ou 6 militares. Os demais militares, eles baixam terra, né, cumprem as suas atividades lá diárias, normal no navio, expediente normal. 17 horas vão para as suas casas, quando o navio está no porto sede, mas um celularzinho ali, todos de prontidão, porque o navio está de serviço aquela semana, ele tem que estar ali pronto tem que estar pronto para suspender. Então, se tocar um SAR, um ENERG, sai ligando, chamando o pessoal e o navio tem que suspender o mais rapidamente possível para poder atender um evento SAR. Esse aprestamento, muitas vezes, depende, né? O pessoal que está no mar, a gente falando assim, a gente não tem a noção do quanto é importante, né, o pessoal que está no mar ter essa segurança, né? Saber que se tiver com um problema, você vai poder contar com um socorro, né? Às vezes a gente é comum aqui na capitania, a gente nos depararmos com SAR próximos aqui, embarcações de pesca aqui próximo da costa, entre Itajaí aqui e a ilha de Florianópolis, né? Então a gente que se vai ao mar assim com determinada frequência, a navegação noturna ela é muito complicada, né? Em dias assim que não tem um pouco enluarado, a gente vê que é muito escuro, né? Hoje com a tecnologia, com todos os apetrechos, com GPS, com carta eletrônica, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos ali em Itajaí o evento da Volvo Ocean Race, né? Então fui para lá participar desse evento, né?
Aí o evento terminou, se eu não me engano, numa quarta-feira, 17 horas, vamos navegando de Itajaí para Florianópolis, saímos ali, ainda estava claro. Aí escureceu, rapidamente escureceu. É uma navegação dá mais ou menos 1h45, 2 horas de navegação, dependendo do estado do mar. Escureceu, nós estávamos com GPS, com carta eletrônica, com tudo. Mas na proa da embarcação, que era uma embarcação de 10 metros, uma lancha de apoio ao ensino, uma lancha rápida, que desenvolve 35, 40 nós, isso dá mais ou menos uns 50 km por hora, não se via nada. Então, mesmo com todos esses apetrechos, né, você corre o risco de abalroar uma embarcação de pesca pouco iluminada, que está na tua frente, né? Uma rede de pesca, uma boia lançada ali num determinado ponto de navegação por um pescador ali meio desavisado, né? Uma boia dessa aí, uma deficiência de iluminação. Então a gente corre esse risco, mesmo com todos esses aparatos tecnológicos que hoje fazem da navegação, né, algo assim, digamos assim, de fácil acesso para qualquer um, né? Então a gente corre esse risco. E os navios e demais embarcações nos portos poderão compor grupo de busca e salvamento a critério da autoridade SAR. Aqui no sul, nós temos um grupamento de navios que é composto por 5 navios de médio porte, digamos assim. São navios de 50, 60 metros, né? Uma corveta, 2 navios patrulhas, um rebocador de alto mar. Nós temos também um esquadrão de helicóptero, com alguns helicópteros tipo esquilo. Isso facilita também uma busca avançada, uma busca mais rápida, né? Uma evacuação médica. Bom, falando um pouquinho sobre o SAR, né? Isso não esgota o assunto, dá uma noção assim, muito vaga de como funciona esse serviço de busca e salvamento na Marinha do Brasil, né? Para se ter uma noção. Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo entrar lá no site da DPC, é muito interessante, o pessoal que gosta de navegar, mesmo para aqueles que não gostam de navegar, mas que, né, atuam na área do direito e querem conhecer um pouquinho mais da Marinha, como é que funcionam essas normas, quais são as atividades exercidas por uma capitania dos portos, né? A título até de, vamos engrossar aqui a minha cultura, né, em termos de Marinha, eu acho que vale a pena. E sem falar que a navegação hoje no mar, a atividade marinha, né, marítima, o professor Lebre bate muito nessa tecla, né? Um Brasil com uma extensão marítima gigantesca, né? A nossa cultura, né, marítima ela ainda é muito pequena, né? Então a gente tem que procurar cada vez mais inserir, né, incutir no nosso povo essa cultura, essa tradição marítima, né? Nós vemos países aí que não têm essa extensão e tem uma cultura, uma tradição marítima maior que a nossa. Falar um pouquinho de vistorias e embarcações, né? Então as vistorias, elas podem ser de 3 tipos. Uma vistoria inicial, uma vistoria periódica e uma vistoria especial. Vistoria inicial, sempre que uma embarcação for construída, né, vai se fazer ao mar, o cara comprou uma embarcação, vai registrar lá na capitania dos portos, qualquer embarcação, ela sofre uma vistoria, que nós chamamos de vistoria inicial, né? E a vistoria periódica são vistorias que elas, em determinados tempos, a embarcação tem que passar por esse tipo de vistoria, ela é um tipo de vistoria que é obrigatória para qualquer tipo de embarcação, para ela ter a sua, digamos assim, a sua documentação regulamentada. E uma vistoria especial é uma vistoria aleatória. O sujeito vendeu a embarcação dele, transferiu para outra, ou então fez uma alteração naquela embarcação, ela sofre uma vistoria especial e, dependendo da alteração, tem que ter um laudo lá de um engenheiro naval para não acontecer o que aconteceu com o Batomuxo, Antônia Galé e outras embarcações aí que foram sofrendo alterações na sua característica de construção e acabaram, né, se transformando em pivôs de grandes tragédias. A inicial, inicial é que se realiza durante ou após a construção, né? Modificação ou transformação da embarcação com vista à expedição do cartão de segurança da navegação, é realizada com a embarcação a seco e flutuando. Então, o que é um cartão de segurança da navegação? Embarcação acima de um determinado AB, acima de uma determinada tonelagem,
ela é obrigada a ter um cartão de segurança da navegação. Ou seja, ela só pode suspender, só pode, né, desatracar lá do porto, suspender, navegar, com o seu cartão de segurança. Ali estabelece um mínimo de tripulantes para aquela embarcação, um mínimo de balamento, né, nós já falamos disso, de boias, de coletes, enfim, de luzes de navegação, enfim, tem toda uma especificação regulamentada em Norman também, lá na Norman 1, que fala sobre isso. As periódicas se efetuam para a renovação desse cartão, toda vez que se vai renovar esse CSM, né, cartão de segurança, também é realizada com parte dela flutuando e parte em seco. Essa parte em seco é onde se vai se verificar as condições de casco da embarcação. Isso é verificado em embarcações de pequeno porte, menos de 10 AB, pelo próprio pessoal lá da Capitania dos Portos. E as vistorias intermediárias se realizam para endosso do CSM, sendo necessária a docagem da embarcação. E as anuais, que se realizam para endosso do CSN, não sendo necessária a docagem da embarcação. Então, são esses tipos de vistorias que são realizadas pelo pessoal da segurança do tráfego aquaviário lá na nossa capitania. Vistorias especiais. Tem a de renovação, as intermediárias, as anuais. Então, são várias vistorias, né? São vários os tipos de vistorias. Os navios, quando chegam nos portos brasileiros, por exemplo, eles, né, de forma aleatória, são vistoriados pelos nossos inspetores navais. Então, eles dão uma parte de entrada. Né? Ou seja, essa parte de entrada é a parte que é um documento que ele passa. Né? E funciona da seguinte forma. O navio vem, digamos, da Europa para cá. Então, antes dele chegar no porto, ele já passa para a capitania essa documentação. De que forma? O comandante está navegando, toda a sua tripulação, evidentemente não podem sair do navio, mas eles têm representantes aqui nas agências de navegação. Então, por isso que a gente vê as agências de navegação localizadas nos portos, e nós chamamos de preposto, né? Então esse preposto, já com toda essa documentação do navio, antes do navio chegar no porto, vai lá na capitania e apresenta na capitania. No dia tal, hora tal, está chegando um navio com tantas tonelagens, um graneleiro, assim, sabe? Então, passa toda essa documentação. O navio está especificando toda a sua tripulação, a nacionalidade da tripulação, do comandante, a carga e a relação de vistorias que o navio sofreu. Então, tem vistorias que são trimestrais, vistorias que são semestrais, vistorias anuais. Então, esses vistoriadores nas capitanias, de posse dessa documentação, verificam se ali, naquela documentação, tem alguma pendência. Por exemplo, existem algumas pendências que não impedem que o navio saia do porto, mas são pendências que tem que ser sanado, então tem que apresentar a sua regulamentação, né, sanar lá no próximo porto. Então, eu despacho um navio daqui para Santos, por exemplo. De Itajaí não tem porto, mas em Itajaí para Santos, com duas pendências no convés, ou então uma bomba sanitária que não está funcionando, uma bomba de extração de fundo numa determinada área, mas ele tem uma bomba submersível, então eu consigo despachar o navio. Quando chegar em Santos, ele tem que sanar essa pendência, senão não sai mais. E um dia de um navio de uma determinada tonelagem no porto, né, representa milhares de reais, né, milhares de dólares, muitas vezes até milhares de euros. Né? Então, os navios se liberam, é um terror lá, e o navio não pode suspender, isso é importante, a gente não deixa. Isso tem contribuído muito, assim, de forma efetiva, para uma diminuição muito grande dos acidentes e fatos da navegação. Né? Coisa que ocorria na década de 70, na década de 60, os navios eram poucos vistoriados, hoje a gente já consegue vistoriar, assim, aqui nos portos de Santa Catarina, os nossos historiadores vistoriam cerca de 70%, né, onde existe uma relação, se eu não me engano, firmada lá no Pacto de São José da Costa Rica, se eu não me engano, em que nós, por obrigação, temos que vistoriar 40% dessas embarcações. Nós já conseguimos vistoriar mais de 70%. Isso contribui efetivamente para uma diminuição de acidentes e fatos na navegação. Mesmo assim, a gente entra lá na página
do Comando de Operações Navais e verifica que nós mantemos uma média, mais ou menos uma média, né? Esses dados eles são computados desde a década de 90, de 140 eventos SAR por ano, né? Envolvendo os mais variados tipos de SAR, né? Tripulante, acidente da navegação, problema mecânico, e por aí afora. Então nós temos uma média de 140 SAR. Até agora, em maio, né, desse ano, nós já temos 38 SAR. Lá na página. Inquéritos. Professor, deu tempo. Tem tempo. Ainda tem tempo. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre os inquéritos administrativos e fatos da navegação, que também é uma atividade de responsabilidade das capitanias dos portos. Eu digo assim, lá na capitania nós temos uma força de trabalho, né, entre militares e civis, mais ou menos hoje de 75, 76 pessoas. Então uma força de trabalho é 75, 75. Acho que para a gente conseguir dar conta, para realizar todas as atividades inerentes a uma capitania dos portos, nós teríamos que ter o dobro disso, né? Numa capitania em que nós não temos porto, né? Nós temos aqui, basicamente, atividades de esporte e recreio, né? Embarcações de esporte e recreio. Então, é uma gama de trabalho muito grande. Eu coloquei um slidezinho do Tona Galé, esse lá em Macaé, se não me engano. Também essa embarcação naufragou, também causou a morte ali de 13 pessoas. Do Titanic, né? Que a gente conhece bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Norma 9, Nortec 9, CIPANAV, né? Esse memorando 23 de 2003 do COM. Essa é a documentação que regulamenta o inquérito administrativo e fato da navegação. Então, eu quero saber como é que funciona, como é que é elaborado o inquérito, quais são os prazos, o que é apurado, né? Eu tive um problema, vou lá no site da DPC, baixo essa norma, né? E baixo essa Nortec também, e ali eu tenho toda a regulamentação inerente ao inquérito administrativo e fato da navegação. Vamos falar um pouquinho sobre eles? A norma da Autoridade Marítima para Inquérito, né? Nós falamos, norma 9, vamos lá. Aí o propósito é estabelecer normas, essa norma estabelece normas para instaurar e instruir inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação. Então, sua formalidade e tramitação até o Tribunal Marítimo. Antes de continuar falando, eu acho que não precisa do microfone, né? Antes de continuar falando sobre essa parte formal do inquérito, porque os 3 inquéritos foram elaborados e não são muito velhos, são relativamente recentes, aqui é do ano passado, foram elaborados na capitania. Os senhores terem uma ideia, um inquérito administrativo fato da navegação lá gera esse calhamaço de papel aqui, de folha aqui. Esse inquérito aqui, por acaso, quando eu pedi lá, me arruma 3 inquéritos aí que eu quero levar lá. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre inquérito administrativo e fato da navegação. Aí peguei, estava lendo com esse aqui, foi o meu que foi conduzido por mim. É de um mergulhador que faleceu aqui, né, nessa obra de restauração da Ponte Hercílio Luz, ano passado. Então gera um calhamaço de papel aí. É como se fosse um inquérito policial militar, né? Só que os inquéritos administrativos eles não têm um caráter, digamos assim, punitivo criminal ou então punitivo de forma civil. As punições são todas administrativas. Agora, qual a importância desses inquéritos que são julgados pelo Tribunal Marítimo? Eles são peças especializadas, né, conduzidas e confeccionadas por pessoal técnico, que vão instruir um processo, né, um processo criminal, um processo civil, né, na justiça comum. Normalmente os juízes, os magistrados que vão conduzir o inquérito, eles vão se basear basicamente no relatório desses inquéritos aqui para tomarem as suas decisões. Esses inquéritos eles são importantes lá para a parte administrativa, né, onde as penas
as penas são, basicamente, de suspensão do documento de arraiz, de mestre amador, se for o caso, da carteira de habilitação da pessoa que foi responsável pelo inquérito, né? Que foi responsável pelo fato da navegação, digamos assim. Então são penas administrativas, mas são importantes porque servem para instruir a decisão num processo criminal, num processo administrativo, num processo civil. Eu trouxe outros aqui também. Essa aqui, professor, enquanto a gente vai dando continuidade ali. Então são inquéritos que eles partem lá do capitão dos portos, né, da autoridade marítima, que tem delegação de competência do comandante da marinha, que é a autoridade marítima maior. Né, então ele gera uma portaria, nessa portaria ele designa lá o encarregado do inquérito, designa o escrivão, designa o perito, né, são designados e eles vão conduzir essa parte investigativa. Muitas vezes a gente tem que se deslocar daqui para uma área distante da área de jurisdição para poder fazer uma oitiva, né, para poder fazer uma perícia. Então isso demora tempo. O inquérito, a gente vai ver aqui, com o desenrolar dos slides, ele tem um prazo para ser aberto, né, para iniciar, e tem um prazo para findar. Então, no máximo 5 dias após tomar conhecimento de um fato da navegação, o capitão dos portos tem que, o dever de obrigação, instaurar um inquérito administrativo. E nós temos no máximo 90 dias para poder apurar. Isso pode ser postergado só se for em caso realmente de extrema necessidade. Vamos ver? Então, a aplicação de um inquérito administrativo ela é muito extensa, né? Ia ficar bastante extenso. Eu tentei reduzir aqui até para tentar sintetizar um pouco aqui o nosso bate-papo, né? Então a aplicação é bem ampla. O pescador lá cortou o dedo numa embarcação, teve que ser retirado, então teve que ser socorrido, já cabe um inquérito. A embarcação teve um problema mecânico lá, ficou a matroca aqui na Bahia Norte, cabe um inquérito. Então, nós temos lá invariavelmente sempre 10, 12, 15 inquéritos, né, transcorrendo simultaneamente. Então o militar está lá, ele dá serviço, encarregado em um inquérito, é perito no outro, é escrivão no outro, né? Está escalado para inspeção naval, é uma loucura, gente. É terrível. Então a carga de trabalho é muito grande. A gente às vezes olha assim, caramba, acho que eu não vou conseguir dar conta, né, da tamanha carga de trabalho. Então, a aplicação começa por embarcações mercantes, de esporte e recreio, de qualquer nacionalidade em águas jurisdicionais brasileiras. Está em água jurisdicional brasileira, tem qualquer problema, qualquer tipo de embarcação, né, foi inscrita na capitania, até prancha de jet ski, às vezes, dependendo da situação, o cara caiu do jet ski e colocou o braço lá, enfim. Às vezes até para se resguardar tem que abrir um inquérito administrativo lá, o mais sucinto que a sua apuração seja, tem que estar documentado lá. Vamos lá? E aí vai, né, a aplicação, né, as embarcações estrangeiras, aquaviários e armadores brasileiros e marítimos estrangeiros, proprietários e armadores, marina. Um acidente foi lá dentro da marina, o cara estava trabalhando dentro da marina lá, aí estava num porãozinho lá, pegou fogo, se queimou. Teve um caso desse lá em Joinville, levado por... O marinheiro estava dentro da embarcação, trabalhando lá e tal, em compartimento confinado. A gente sabe que gera gases, né, combustível, confinamentos, gases, né, pegou fogo, saiu queimado, inquérito administrativo para a navegação, tem que abrir. Empreiteiro, proprietário de construções sobre as margens das águas interiores, no mar territorial brasileiro. É uma muito grande a aplicação do inquérito administrativo. Então, na dúvida, abre e instala o inquérito. Tudo. Quem compete instaurar? O artigo 33 da Lei 2180, essa lei bastante antiga já, de 54,
Sempre que chegar ao conhecimento de um agente da autoridade marítima por qualquer meio de comunicação, a ocorrência de acidente ou fato da navegação, será instaurado um inquérito administrativo ou fato da navegação. Então, não é só um acidente, né? Qualquer fato. A embarcação deu um problema ali, ficou na troca, a gente teve que prestar socorro, então tomou conhecimento que ela estava à deriva e foi parar na praia. Não teve um acidente, não machucou ninguém, não matou ninguém, mas a gente tem que abrir um inquérito lá. Terá precedência para instauração a capitania, né, em cuja jurisdição tiver ocorrido o acidente. Ou então no primeiro porto de escala de arribada da embarcação. O que é uma arribada? A embarcação, ela foi obrigada a entrar no porto por qualquer motivo, então ela suspendeu e teve que voltar, a gente já considera uma arribada. Não estava prevista ela entrar naquele porto, mas teve um problema mecânico, teve um problema qualquer. O tripulante passou, teve com muita dor de barriga, ela teve que voltar e atracar naquele porto ali, já é uma arribada. O porto de inscrição da embarcação ou que for designado pelo Tribunal Marítimo. A gente não sabe quem vai ser o responsável pelo inquérito, o Tribunal Marítimo decide. Abre o inquérito. Ela está tão amarrada que está fora da área de jurisdição, né? O Tribunal Marítimo decide quem vai ser responsável pela condução de um inquérito administrativo. Deve ser instaurado imediatamente ou no máximo depois de 5 dias, contado da data em que um dos agentes da autoridade marítima houver tomar conhecimento do acidente ou fato da navegação. Isso é interessante. Eu fui o comandante de uma unidade, né, que a gente chama agência, uma unidade pequena lá em Tramandaí. Aí dentro da minha área de jurisdição, que é lá na Lagoa do Peixe, bem próximo de Mostardas, lá, numa ocasião, 2 pescadores, né, um pai e um filho, pescando com pequena embarcação, amarraram a embarcação num determinado local, ficaram pescando. Aí o mar foi ficando cada vez mais encapelado, a embarcação desamarrou, soltou, e eles foram tentar recuperar a embarcação a nado, faleceram os 2. Aí, imediatamente, assim que eu tomei conhecimento através do bombeiro. Isso também é importante dizer, o bombeiro normalmente toma conhecimento antes do pessoal da Marinha, porque normalmente eles ligam para o bombeiro para não ligar para a Marinha, porque sabem que na Marinha vai gerar um inquérito. Então eles preferem ligar para o bombeiro para tentar se safar, depois a gente vai. Né? Quando chega lá, quando é próximo aqui, normalmente o bombeiro já tomou conhecimento antes. Então, eu tomei todas as providências, né? Passei uma mensagem, solicitei apoio, o distrito mandou uma aeronave, conseguimos resgatar os corpos. Aí, 4 anos depois, eu servindo no Rio Grande, já nem me lembrava mais desse fato, chega uma intimação para eu ser ouvido no fórum lá do Rio Grande sobre esse mesmo assunto. A família tinha acionado na justiça o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros também dispunha de uma aeronave, estava mais próximo dali da área do que a aeronave do Comando 505 Naval, mas só que essa aeronave demorou muito para suspender. Né? Ela demorou mais tempo que a aeronave da Marinha. Então a família estava acionando na justiça, estava questionando exatamente isso. Se o bombeiro tivesse agido de forma mais efetiva, de forma mais rápida, se essa aeronave tivesse suspendido de forma, não tivesse demorado tanto, talvez os dois pescadores não tivessem falecido. Então, essa questão do SAR para nós ela é fundamental. A gente fica lá ligado na capitania, lá com o rádio no canal 16, né? O VHF lá no canal 16, o professor Weber sabe disso, que é um canal de chamada geral, a gente tem devido a obrigação de manter o rádio ligado lá nesse canal, ouvindo a rádio costeira, mantendo contato com as outras capitanias, com o Salvamar Sul, para, enfim, tomando conhecimento de qualquer fato da navegação, a gente podendo prestar apoio, poder socorrer a vítima no mar ali, né, já que a nossa principal função é a salvaguarda da vida humana no mar. E depois não sei ser questionado, né, como aconteceu lá com o bombeiro. Nós já tivemos problema aqui em Itajaí também. Por acaso, o nosso navio de serviço de socorro estava aqui em Itajaí, a embarcação também pediu socorro. Aí me parece que esse navio demorou um pouco para suspender, a gente foi questionado, por que esse navio demorou tanto para suspender, né? E de repente se tivesse suspendido com um pouco mais de presteza, prestamento, rapidez, nós tivéssemos conseguido um êxito maior na hora de salvar um náufrago, assim, uma pessoa que está necessitando de mar. Então são acidentes da navegação, o naufrágio, o encalhe, a colisão, a abalroação, né?
A colisão e a balroação, para nós, tem diferença. A colisão é quando a embarcação ela colide realmente com um objeto no mar, com uma ilha, com uma pedra, né? O que aconteceu com o Titanic lá foi uma colisão. A balroação, o abalroamento são, né, o contato de duas embarcações. Água aberta, né, quando a embarcação está fazendo água, né? Está entrando água na embarcação, muitas embarcações não têm compartimentos estanques. Então, a embarcação começou, a gente está fazendo água, né? Pô, ali é terrível. E muitas vezes, Fábio, o cara vai do mar com uma embarcação, ele não tem uma bomba de extração de fundo, ele não tem uma bombinha submersível, ele não tem um rádio de comunicação, né? Então paga para ver, né? E depois, socorro no mar é complicado. Às vezes a gente se aproxima de uma embarcação, mas até você se aproximar é uma coisa. Mas você conseguir fazer o resgate de um tripulante de uma embarcação para outra com o mar agitado é complicadíssimo. Incêndio, né? A varação, a arribada, né? E o alijamento. O alijamento, quando a embarcação está com muito peso, a gente tem que alijar a carga, vai diminuindo o peso, vamos jogando carga na água, isso acontece também frequentemente, não é difícil não. Avaria ou defeito do navio nas suas instalações, né? Também é um fato da navegação, aparelhos, equipamentos, peças, acessórios, materiais de bordo, que põem em risco a embarcação, as vidas e a fazenda de bordo. Se chegar ao nosso conhecimento, não, a embarcação está navegando lá, mas está sem GPS, dependendo do caso, cabe um inquérito. Esse aí, ó, encalhou. Depois ele naufragou, a maré, né, subiu, ele começou a fazer água. Encalho. Contato de todas as partes do navio com o fundo. As obras vivas, né? A gente chama aquela parte da linha d'água para baixo de obras vivas. Isso é uma colisão, ele tinha naufragado. Isso aí também é uma colisão. O patrão deve ter tomado tudo, mas isso aí virou monumento. Interessante. O barroamento já falei, né? Esse aí é o barroamento, a colisão de duas embarcações. Por acaso, quando eu estava lá em Tramandaí também houve um choque de duas embarcações nessa mesma posição. A sorte, uma transportava trigo e a outra transportava milho, a carga seca. Se fosse um navio petroleiro, teria sido um desastre assim, de proporções gigantescas. Água aberta, né? Ocorrência de abertura, isso aí ele adernou. Não afundou porque certamente tem compartimentos estanques, né? Mas adernou e se não tiver um controle vai ao fundo, ele naufraga. Explosão. Explodiu e naufragou. Incêndio. Incêndio no navio para nós é um caos. Incêndio a bordo, a gente morre de medo de incêndio a bordo do navio. Navio incêndio é muito difícil de ser controlado. Principalmente navio de guerra, navio petroleiro, navio químico. Então, a gente tem que ter um pessoal muito bem adestrado, existem adestramentos a bordo assim, quase que diários sobre incêndio. O pessoal, né, vive assim, ligado mesmo nessa questão de incêndio. Porque o incêndio é muito difícil de ser controlado. Nós falamos da arribada, do alijamento. Né? Então, essa palestra aqui que fala de inquérito, ela é muito grande. Então, seria assim, assunto para a gente falar aqui umas 4 horas sobre inquérito administrativo de fato da navegação. Esse inquérito, depois de concluído, ouviu todo mundo, concluiu, aí o encarregado do inquérito fez o seu relatório, levou lá para o capitão de portos, ele assina, e envia por ofício lá para o Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo, com sede no Rio de Janeiro, é o tribunal, né, especializado para julgar esses inquéritos administrativos de fato da navegação. Ele tem lá um colegiado, vamos dizer assim, julgado por um almirante um vice-almirante, que é o presidente do Tribunal Marítimo, e tem mais 4 assessores, que é um engenheiro naval, né, 2 engenheiros navais, mais um contra-almirante, tem um do direito, né? Então é um colegiado que vai efetivamente julgar, fazer o julgamento desses inquéritos administrativos, gera multa, gera a cessação da carteira de habilitação lá do aquariário. Então, imagine um capitão de longo curso de um navio por ter o seu
o seu documento lá de habilitação cassado, né? Como nós tivemos um fato grave na Itália agora recentemente, né? O cara conseguiu. Aonde? Conseguiu colidir, né, nas pedras com um navio daquela envergadura, né? Imagine a responsabilidade de um comandante, de um capitão de nome russo. A gente vê aí adentrando o porto de Itajaí, embarcações com 350 metros, né? Como eu já vi lá em Rio Grande, já vi em Itajaí. Né? Então é uma responsabilidade assim, muito grande. O navio realmente é uma cidade, né? Existem cidades que não têm o número de habitantes que é a tripulação do navio. Nós na Marinha temos um lá que é o São Paulo, que a tripulação do São Paulo é de 2.500, são 2.500 homens, né? Tem cidade que não tem essa tripulação. Então o cara que serve no convés não conhece o pessoal da máquina. Eu servia numa fragata com 280, às vezes eu olhava, pô, esse cara serve agora. E o cara vai da máquina. Então a gente fica meio que... Então um navio de 2.500 homens, isso deve acontecer assim com muita frequência. E ainda mais na Marinha, que é muito dinâmica, né? Embarca, desembarca gente. Então eu não vou dar continuidade, professor, vou parar para aqui e não vou dizer concluir muito tempo. Vamos concluir esses inquéritos, essas vistorias, né? Essas atividades desenvolvidas pelas capitanias dos portos, elas são cada vez mais importantes, porque dada a dimensão, né, da nossa costa, dado o aumento cada vez maior e a importância da navegação para o Brasil, a gente sabe que a navegação, o transporte marítimo é o transporte do futuro. A gente tem conversado muito com o professor Leber sobre isso. Né? Aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, basicamente em Florianópolis, a gente vê assim, o potencial de crescimento nessa área que tem, transporte marítimo. Né? E isso, no futuro próximo, a gente sabe que vai explodir, vai acontecer. Então, essas atividades exercidas nas capitanias, né, a gente tem conhecer isso, né? Mesmo o pessoal que, não, eu não gosto, eu trabalho na área civil, não gosto de militar, né? Tem muita gente que tem ojeriza de militar, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é um trabalho que a gente desenvolve ali, silencioso, que infelizmente pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe, né? A gente não faz muito alarde disso, a Marinha tem essa dificuldade de fazer essa propaganda, essa divulgação, né, das suas atividades. Mas é um trabalho importantíssimo. Esse aí foi em Vicune, em Paranaguá. Esse navio também pegou fogo, explodiu e estava com uma carga de ácido. Né? Uma carga ácida ali em Paranaguá. Isso é um problema assim, ecológico terrível. Em Rio Grande, em 2002, nós tivemos um navio lá com o mesmo problema. Estava carregado de ácido, explodiu, e aí havia também a possibilidade de haver explosões assim, maiores, e toda aquela carga de ácido ela ser derramada no porto. Então o capitão dos portos na época lá, depois chegou até almirante de esquadra, almirante Torres, era na época um capitão de marinha, teve um problema sério com esse navio lá, então uma pressão, né, dos órgãos ambientais, o que fazer com o navio, vamos tirar dali, vamos colocar esse navio em quarentena, né, amarrado em quarentena. E teve um momento, mas aí chegaram à conclusão que se tirasse o navio dali, ia haver um derramamento efetivo de todo o ácido do navio, que a parte do costado já estava comprometido. Então não se sabia o que fazer. Num determinado momento, o que nós vamos fazer? Vamos manter o navio aqui e correr o risco de explosão, vamos jogar toda essa carga de ácido na água e causar um dano ambiental assim, de proporções gigantes. E aí os pescadores, pô, é a nossa safra de camarão, é a nossa safra de tainha, etc. Chegou um momento que não teve jeito, tiveram que alijar a carga, né? Jogar essa carga de ácido na água. Naquele ano foi a maior safra de camarão que teve em Rio Grande. Foi uma coisa assim impressionante. Mas é uma responsabilidade, chega um momento em que você tem que tomar uma decisão. Né? Deixa esse troço lá, explode, vai matar um monte de gente, então você optou por jogar aquela carga na água. Aí, por ironia, a safra do camarão, graças a Deus, foi dobrada naquele tempo, o pescador não ficou em dificuldade. Professor. Bom, então prosseguir, sem mais perder tempo e
já vou chamar o Miguel para começar a sua palestra. Muito obrigado, Tevaldo. Espero que você permaneça para continuar assistindo nossa palestra. E vamos dar continuidade, então, ao nosso evento aqui.